falando um pouquinho sobre assunto para vocês. Só que eu coloquei tópicos. Para a hora que você precisar estudar para a prova, você não pode decorar, você tem que entender. Então, os tópicos é a melhor forma de você fazer isso, para você estudar para uma avaliação externa, para uma avaliação aqui na escola, para tudo. Isso serve para qualquer matéria. Então, vocês entendendo por esses tópicos, vocês já vão saber por onde se guiar na hora de estudar. Primeiramente, a economia realmente no Brasil ela tem início só quando eles começam a mexer com açúcar. Esse açúcar ele vai para a exportação. Então é a principal fonte de riqueza, vamos dizer assim, do país. E assim foi acontecendo até o século XIX. No século XIX, ali, eles descobrem as minas de ouro, principalmente no interior de Minas Gerais. E assim começa um certo processo de interiorização do país. Antes eles ficavam no litoral, mas como eles descobrem ouro, é uma fonte de riqueza que eles já queriam achar há muito tempo, e uma fonte mais lucrativa do que o açúcar, vamos dizer, eles começam a mandar pessoas para trabalhar nos interiores a fim de praticar toda essa mineração em volta dessas terras ricas. E então, assim a gente tem um certo processo de interiorização, principalmente para o interior de Minas Gerais. E com isso eles vão entendendo um pouco sobre como é o ciclo do ouro aqui no Brasil, vão trabalhando em volta disso. E o ouro se torna a principal fonte econômica e de riqueza do país, que eles começam a enviar para fora, principalmente para Portugal, que foi quem colonizou o Brasil. Após o descobrimento do ouro do diamante, o governo português teve a ideia de criar várias formas de controle de cobrança de impostos. Nessa parte de cobrança de impostos, o governo português teve a ideia de usar o quinto, o mais importante. Nele era tirado 20% do ouro extraído e levado para a coroa. Na coroa, eles tiveram a ideia de levar para a casa de fundição, onde o ouro ele era fundido, ele era derretido, e após esse derretimento, eles faziam uma contagem e a cobrança para levar para outros lugares, para extrair ele. Além disso, Portugal teve a ideia de fazer a derrama. A derrama era uma forma de ganhar mais dinheiro por cima do tempo que demorava para fazer. Tipo, com o tempo que demorava para fazer esse processo todo, eles cobravam juros em cima disso. E esse todo o problema de controle de cobrança e impostos revoltaram os econômicos muito mesmo, e teve também a Inconfidência Mineira por causa desse caso todo, mas da parte da revolta dos econômicos. Gente, então, agora eu vou falar um pouco sobre a sociedade mineradora e os surgimentos de novas cidades. Eu separei em tópicos porque eu acho que fica mais fácil a compreensão e também para eu poder explicar. Eu vou falando por um, é mais fácil. E aí eu vou começar agora com o surgimento de novas cidades. O porquê que surgiram novas cidades? Então, basicamente, é porque o povo queria ficar perto das minas, porque eles tinham um pensamento que eles iam enriquecer. E outras pessoas iam também para poder trabalhar nas minas, que eles eram obrigados. E aí, vou falar para vocês agora quais que eram as cidades que surgiram. Então, basicamente foram 4, que são todas localizadas no estado de Minas Gerais, que é Mariana, Ouro Preto, Vila Rica e Sabará. Mariana e Ouro Preto são as cidades que são mais conhecidas. Mariana é conhecida também pelo seu valor histórico das minas, mas também, hoje em dia, porque aconteceu o movimento da barragem. E Ouro Preto é pelas igrejas, o ponto turístico mesmo sobre a história. Gente, vamos para o próximo tópico, então, que é a escravidão base da mão de obra. O porquê que a escravidão era base da mão de obra? Basicamente, é porque eram muitos escravos e eles eram baratos. Por eles serem baratos, eles geravam lucros. Então, se eles eram baratos, eles iam ter mais e mais escravos e com isso continuava o lucro e mantia a escravidão durante muito tempo. Então, gente, agora vamos para o próximo tópico, que é mulheres participando da vida social. Então, resumidamente, é porque na vida urbana as mulheres tinham mais recursos para poder participar da sociedade, porque no campo açucareiro elas não tinham muito o que fazer. E nas regiões atrinas elas podiam trabalhar como domésticas, ou elas ajudavam muito também na questão religiosa e elas ajudavam também no livre comércio. Então, gente, vamos para o próximo tópico e último, que é sociedade de transformação. Então, é porque a sociedade deixou de ter os costumes indígenas e começou a ser cidade mesmo, com comércios, festas religiosas, feiras, e isso fez a sociedade transformar, evoluir, para ser uma cidade mesmo. Agora eu vou falar sobre as principais consequências que a atividade mineradora trouxe para o nosso país.
Uma delas é o surgimento de estradas e novas rotas comerciais. Resumidamente, como os colonos chegaram no litoral brasileiro e a mineração ocorreu no interior de Minas Gerais, foi necessário que eles otimizassem esse tipo de transporte, porque o material, o ouro no caso, o ouro, o prata, os minérios preciosos, eles eram colhidos, minerados aqui no interior de Minas Gerais e tinham que ser exportados até o litoral. E uma estrada difícil de baixas condições fazia com que eles gastassem mais dinheiro, que poderia acontecer acidentes, com esses acidentes perca dos minérios, então eles sentiram a necessidade de fazer essa criação de novas estradas. Outra coisa que foi muito importante foi a transferência da capital. A antiga capital do Brasil era em Salvador, no Nordeste. O Nordeste acontecia lá, a principal fonte de economia era com a cana-de-açúcar, o plantio e exportação do açúcar. Só que como a atividade mineradora foi algo muito mais rendativo para os portugueses que colonizavam o Brasil, eles sentiram a necessidade de transferir a capital, que antes estava em Salvador, para o Rio de Janeiro, porque era o litoral, a gente pode dizer, mais perto de Minas Gerais, que facilitava esse transporte, porque no Rio de Janeiro tinha um porto que era o principal porto do Brasil no quesito de exportação de riquezas, por isso ele desceu para o Rio de Janeiro, a capital, desceu para a zona desse porto. Isso é muito importante, tanto para a economia e tanto para a representatividade da cidade. Outra coisa que a gente pode destacar, outra consequência que a gente pode destacar é o fortalecimento do comércio interno, o comércio dentro do Brasil. Algo que sempre deu riqueza em todo mundo foi a mineração principalmente do ouro, né? Então, como viram que no interior de Minas Gerais tinha muito ouro, de pessoas de diversas zonas do mundo tiveram interesse em investir nisso. Investir, a gente pode se dizer, querendo entrar na atividade mineradora, querendo contratar mão de obra para isso. Isso fez com que o comércio interno começasse a girar, porque o ouro começou a ser uma moeda que era exportável, começou a gerar lucro, tanto, foi em menor escala que gerava para Portugal, mas começou a gerar lucro para o Brasil, e isso então foi muito importante para o fortalecimento desse comércio. Outra coisa que a gente pode destacar foi a aproximação de diferentes regiões do Brasil. Tinha colonos em diversas zonas do Brasil, o Brasil praticamente inteiro já estava sendo colonizado. Então, com esse grande sucesso que teve a atividade mineradora, diversas pessoas de diversas regiões do país tiveram interesse em participar, porque era algo muito lucrativo, que prometia mudar a vida dessas pessoas, então gerou esse interesse mútuo de todo mundo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração foi o ouro se esgotando, porque como era algo que trazia muito lucro, todo mundo cresceu o olho e quis ir participar da atividade. Com isso, outra coisa que a gente pode destacar foi a formação de cidades, vilas e comunidades em volta dessa zona de mineração, o que fortaleceu outra coisa que eu já citei, que foi o comércio interno, essa criação de cidades. Mas, enfim, falando um pouco mais sobre o ouro se esgotando, a gente pode levar em consideração que com tanta gente assim tem interesse no ouro, uma hora ele ia acabar. Então, quando o ouro foi acabando, foi se esgotando, não tinha mais quanto no início, aconteceu ali o declínio da economia. O declínio da economia foi algo que era inevitável, levando em consideração que o ouro é algo geológico, não é algo que se renova sempre, e por isso está aí o seu valor. Mas como ele é algo que uma hora ele ia se esgotar, quando ele foi se esgotando, abaixando a quantidade que ele tinha, diminuindo a exportação, consequentemente foi a economia que estava no seu auge, não continuou naquele nível, porque não tinha demanda de ouro necessária. Então, gente, assim a gente encerra a nossa aula sobre Brasil Colônia, Economia e Sociedade Mineradora. Aguardamos vocês na próxima aula.